É sempre um prazer ter você aqui no podcast Vida de Rádio. Aqui no nosso programa você conhece um pouco da carreira, da história, do modo de trabalho dos profissionais da voz que estão sempre levando notícia, informação, esporte e entretenimento para nossas casas através deste meio de comunicação que é tão importante e tão amado, que é o nosso rádio. E o convidado de hoje, ele está em quase todos esses quesitos. Ele já trabalhou com esporte, entretenimento, atualmente faz notícia, mas não deixou o esporte de lado. Eu estou falando de Maurício Bastos, locutor que teve passagem marcante pela Rádio Globo e atualmente está na Band News FM. Além disso, Maurício Bastos é um verdadeiro entusiasta do rádio. Quem o acompanha nas redes sociais sabe disso. Isso tem muito a ver também com um projeto que ele já desenvolveu na Rádio Globo e você vai ficar sabendo de tudo agora, aqui no Vida de Rádio. Maurício Bastos. E o nosso convidado do Vida de Rádio é o locutor, jornalista Maurício Bastos, da Band News FM. Como vai, Maurício? Tudo bem, Vitor? Obrigado pelo convite, agradeço aí, é uma honra poder participar e falar de uma coisa que faz parte da minha vida já há quase 18 anos, já faz tanto tempo que às vezes até perco as contas, mas é isso aí, estamos às ordens. Eu que agradeço, para mim é uma honra tê-lo entre os entrevistados aqui do Vida de Rádio. Para a gente começar, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, como é a sua vida de rádio? Olha, rapaz, rádio é minha vida, né? O rádio é minha vida, é o que me dá o sustento, é o que faz a minha vida ter um pouco mais de graça, enfim, é algo que representa um sonho realizado. O rádio sempre fez parte dos meus sonhos de criança e há 18 anos ele é uma realidade diária, né? Eu sempre, por influência do meu pai, acompanhei rádio quando pequeno e sempre me imaginei, no início da minha adolescência, dentro daquela caixinha falante, né? E depois, ainda durante a faculdade de jornalismo, eu pude realizar esse sonho e já são 18 anos, desde 2002 nessa estrada que, enfim, é desafiadora, tem muita dificuldade, tem muito percalço, mas é uma cachaça, como muita gente diz, né? Cachaça em excesso faz mal, mas assim, é sempre bom porque é viciante, né? E proporciona um prazer muito indescritível, né? Muito bom fazer rádio. A minha vida de rádio é essa, o rádio faz parte da minha vida. E como é que você entrou no rádio? Como você começou a trabalhar com rádio? Você falou que sempre se imaginou nessa caixinha falante. O rádio te influenciou a escolher o jornalismo também? Como é que começou essa relação? Olha, eu sempre me vi trabalhando com comunicação desde muito novo, desde muito jovem, ainda criança, né? Eu acho que o jornalismo fez parte da minha alfabetização, né? Eu era bem pequeno mesmo e a minha mãe tentando me ensinar as palavrinhas, né? Mostrando lá os jornais impressos. Eu me lembro de bem pequeno estar na frente da televisão acompanhando o jornal da TV Manchete, Jornal da Manchete. Eu ficava olhando atentamente, depois um pouco maiorzinho, ainda criança, mas um pouco maior, eu gostava de andar de gravatinha, igual os repórteres, os apresentadores, né? Só que o tempo passou e aí eu fui deixando um pouco de lado esse gosto pela televisão e me influenciando mais pelo rádio, né? Isso ainda também na infância. Eu lembro de, enquanto me arrumava para ir para a escola, além de acompanhar aqueles programas de esporte, o seriado lá, o Chaves, o Chapolin, eu acompanhava na preparação do almoço o programa da Cidinha Campos, na Rádio Utopia, a Patrulha da Cidade. E aí, anos mais tarde, já na adolescência, quando eu estudava de manhã, ouvindo o show do Antônio Carlos na Rádio Globo, ouvindo os primeiros anos da Rádio CBN, a rádio me acompanha desde essa época e nunca deixou de fazer parte da minha vida. E foram esses os meus primeiros contatos com o rádio.
rádio, né? E o meu primeiro contato profissional, enfim, meu primeiro contato prático veio no ano de 2002, quando numa greve da universidade onde eu estudei, da UF, Universidade Federal Fluminense, né? Eu decidi, vou imprimir os currículos, vou tentar aproveitar esse tempo livre para procurar um estágio, né? Ainda estava nos primeiros períodos da faculdade, falava, vou lá. Como eu sou morador de Duque de Caxias, nasci em Duque de Caxias e moro por aqui, decidi imprimir alguns currículos e vou bater de porta em porta aqui nesses jornais de bairro, nos jornais da cidade e tudo mais. Aqui tinha uma revista muito antiga, muito tradicional aqui em Duque de Caxias. Aí fui lá bater. Foi minha primeira parada, né? A revista chamava-se Caxias Magazine. Eu bati lá na porta com o currículo na mão. Falei, vocês têm oportunidade de estágio por aqui para a gente desenvolver e tal, as técnicas e aprender mesmo, né? Falei, não, aqui não temos, a nossa estrutura é muito pequena, mas eu estou vendo aqui que você já fez alguns cursos de rádio, curso de locução e tudo mais. Tem um projeto se iniciando na Rádio Difusora de Duque de Caxias. Eu nunca tinha ouvido falar dessa rádio até então. É uma rádio AM que depois eu vim pesquisar, me aprofundar. Era uma rádio muito antiga, inclusive, né? A rádio dos anos 50, que fez parte do patrimônio de um dos caras mais influentes na Baixada Fluminense, o Tenório Cavalcante, o homem da capa preta, né? E aí eu falei, não conheço, mas eu gostaria muito de conhecer. E aí ele me indicou a pessoa que estava cuidando desse trabalho, um comunicador aqui da Baixada Fluminense, o Carlos Antônio, vai lá, conversa com ele, de repente você consegue um espaço. Eu fui lá no Carlos Antônio, comecei no fim de semana seguinte. Era um programa semanal de esportes aqui da Baixada Fluminense, falava dos campeonatos da Baixada, em Duque de Caxias, torneios amadores e tudo mais. E lá eu comecei, isso foi em abril de 2002 e de lá não parei mais. Comecei em abril de 2002 e estamos aí nessa luta até hoje. Aí você começou no rádio lá em Duque de Caxias, bem modesto, aí a gente avançando um pouquinho no tempo, mas relaxa que depois a gente volta. Você estava apresentando junto com o Repórter Esso, o maior telejornal da história, radiojornal, melhor dizendo, maior radiojornal da história, que é o Globo no Ar. Você já se imaginou lá na Radiodifusora de Duque de Caxias, dali a alguns anos, na Rádio Globo, apresentando o Globo no Ar? Olha, nunca tinha passado pela minha cabeça, para ser sincero. Assim, a gente alimenta sonhos, né, de estar em algum lugar. Às vezes os sonhos são tão grandiosos, né, que a gente não se imagina fazendo parte dessas experiências tão gigantescas, né? Mas assim, nunca me passou pela cabeça apresentar um jornal, um noticiário como o Globo no Ar, como você falou, um dos mais tradicionais aí da história do radiojornalismo brasileiro, né? Diante da importância que a Rádio Globo ganhou ao longo dos anos, mas nunca tinha passado pela minha cabeça ser a voz desse noticiário. Trabalhei apresentando e editando, né, por 8 anos, mais ou menos, entre idas e vindas, né, porque eu entrei na Rádio Globo na produção, como produtor de programas, depois eu passei para o jornalismo e depois saí do jornalismo, fui para o esporte pela primeira vez e depois voltei para o jornalismo. Assim, eu rodei bastante na redação da Rádio Globo, então juntando todos os períodos, foram 8 anos na frente do Globo no Ar, não só na apresentação, como também na edição, né? Eu cheguei no momento em que as funções estavam sendo modificadas, os processos internos, né? E aí eu acumulei a apresentação e edição, centralizando ali todo o conteúdo. No horário de Brasília, 9 horas, polícia quer ajuda da Interpol para localizar pais de menino encontrado morto dentro de freezer em São Paulo. O Globo no Ar. A Polícia Federal quer ouvir o ex-presidente Lula no processo. E além do Globo no Ar, jornalismo,
você também já fez diversas coisas. Eu, por exemplo, eu conheci seu trabalho, sabe como? Quando você apresentava o Madrugada e Companhia na Rádio Globo. Então, qual é a diferença de fazer um programa basicamente musical para jornalismo, para esportivo? E como foi essa sua passagem fazendo esse tipo diferente de trabalho, vamos dizer assim? Foi uma experiência muito legal essa que você trouxe aí de volta o Madrugada e Companhia, porque assim, foi também durante um período de mudanças na programação da Rádio Globo e quando estava no jornalismo da Rádio Globo, eu era uma espécie de folguista dos comunicadores lá, que o comunicador entrava de férias ou tirava uma licença médica, eu pelo tempo de casa e tudo mais, pela experiência que eu tinha à frente do microfone com uma equipe que era bem jovem, né? O pessoal me escalava para substituir, para fazer justamente essa substituição, para ser o stand-by. E eles me deram essa oportunidade. Eu fiquei durante um ano na apresentação do programa da Madrugada e Companhia, né? E assim, a orientação era fazer um programa não apenas musical, né? Não só de músicas. Os ouvintes da Rádio Globo gostavam de conversa. Aquele horário era propício para conversa, já que tem muita gente na madrugada está acordada porque está trabalhando, está solitária, está com dificuldade de dormir ou precisa acordar. E assim, a proposta era: vamos deixar as pessoas acordadas. A gente tem que chamar a atenção desse pessoal, mas se for tocar só música, a pessoa vai dormir, né? Então vamos tocar música e vamos estimular o bate-papo, vamos trazer informação, vamos tentar fazer um programa mais quente, né? Então a gente estimulava muito a interatividade, trazia o ouvinte para fazer o programa junto, né? Chamava para conversar, e foi uma experiência muito, muito rica, porque a gente, com o advento de WhatsApp, de redes sociais, a gente colocava muito pessoal na roda para conversar, para debater os assuntos do dia, temas de comportamento, temas do nosso cotidiano, e sempre também abrindo espaço para informação, que por muito tempo na madrugada ficou em segundo plano, né, especialmente aí na Rádio Globo, né, e é uma coisa que eu valorizo muito, até pelas minhas origens, né, do jornalismo. Então, não era meramente um programa musical, um programa de entretenimento, era um programa realmente de variedade, um programa que abordava de tudo, não tocava só música, né? E além dessa vertente do jornalismo, você é muito identificado com o esporte, apresentou Globo Esportivo, Futebol à Manivela. Qual é a relação do Maurício Bastos com o esporte? Você se vê ali, aí hoje inclusive, você esteve na final do Campeonato Carioca na última semana. Qual é a sua relação com o rádio esportivo? O esporte é aquele estilo que mais combina com você? Não necessariamente. Eu gosto muito de trabalhar com rádio esportivo. Assim, foi o meu primeiro passo, né, no rádio. Foi a minha primeira atividade no rádio, falando de futebol amador. A partir da Rádio Difusora de Duque de Caxias, eu passei por outras rádios menores, também trabalhando com futebol. Da Difusora de Caxias eu fiz algumas rádios comunitárias na Baixada Fluminense. Depois eu fui para a Rádio Grande Rio, que ainda existe, né, uma rádio AM de Itaguaí, que tem um alcance bem restrito agora, né, fazendo transmissões esportivas. Depois para outras rádios menores da cidade do Rio, Rádio Metropolitana, Rádio Grande Rio, sempre trabalhando com esporte. Isso durante um ano e pouco, quase 2 anos, quando em 2003 eu fui para a Rádio Tupi. Aí, de fato, eu fui trabalhar na reportagem geral no jornalismo, isso no ano de 2003. E aí eu só voltei a trabalhar com esporte em 2006, na Rádio Tupi. Eu saí do jornalismo da Tupi para o esporte da Tupi, porque justamente eu tinha essa vivência anterior de rádio esportivo. Aí eles me convidaram: vem trabalhar com a gente aqui na equipe do Luiz Penido, era o chefe de esportes, com o Paulo Júnior na coordenação e tudo mais, uma baita equipe. E eu fiquei no esporte da Rádio Tupi durante um ano, assim. Muita gente imagina que eu seja identificado com, você
é do rádio esportivo. Não, eu sou do rádio. Eu faço o que tiver que ser feito pro rádio, pro ouvinte. Assim, meu alvo é o ouvinte e o meu trabalho é comunicar. Não tem nenhum setor específico que seja da minha preferência. A minha preferência é trabalhar em rádio, não importa o assunto. Falando de futebol, numa cobertura especial de eleições, numa cobertura de um grande evento. Enfim, se é rádio, eu estou dentro. E a gente falou agora há pouco do Globo Esportivo, falamos também do Globo no Ar, que são dois programas considerados assim lendários, não só da Rádio Globo, como também do rádio como um todo. Como é que é essa sensação de ter o seu nome gravado, tendo passagem por esses dois programas que são tão lembrados assim pelo público? Pois é, muitos grifes, né? O Globo Esportivo, o Globo no Ar, o Globo Esportivo, que foi por muitos anos o programa principal de esportes, né? Um grande noticiário de esportes na Rádio Globo, com o Zé Carlos Araújo, com tantos grandes comunicadores. Assim, eu tive um período de 6 meses apresentando o Globo Esportivo na passagem da programação, no modelo antigo de programação da Rádio Globo para o formato mosaico, né? Aquele formato em que os artistas apresentaram e tudo mais, que muita gente inclusive criticou e tudo mais. Nesse período de 6 meses eu estive à frente do Globo Esportivo nesse ritual de passagem. Para mim foi uma honra muito grande ter sido lembrado para cuidar durante esse período do programa, que a gente não só apresentava, né? A gente cuidava de pauta, a gente cuidava das abordagens, das pesquisas a serem feitas, né, para interatividade com os nossos ouvintes. O papel não é só botar a voz para falar, né? Também você meio que cuida do produto, você dá a cara para o produto, né? E para mim foi muito legal ser lembrado e foi um privilégio muito grande poder passar por essas atrações históricas da Rádio Globo, Globo no Ar, Globo Esportivo e tantos outros programas já. Globo Esportivo. Comigo e com você no som da sua Rádio Globo, são 5h21, 5h21, você ouvinte do... Falando dessa transição da programação antiga da Rádio Globo para o projeto Nova Rádio Globo, que inclusive foi até descontinuado há pouco tempo, você esteve participando dos dois. Começou lá na Rádio Globo antiga, vamos dizer assim, e durante um bom tempo esteve na Nova Rádio Globo. Qual foi a grande mudança, qual é a diferença chave assim, de um para o outro e por que, na sua opinião, pode ter acontecido essas críticas que a gente até falou agora há pouco? Na verdade, a Rádio Globo viveu nos últimos, talvez, 35 anos, várias fases, né? Existia a fase local popular, depois ela se transformou numa rádio de rede, né? Por uma mudança na operacionalização da programação, né? Para enxugar custos e para tentar uniformizar, se assemelhar um pouco do que já era produzido na CBN, né? Uma programação em rede. A Rádio Globo passou a operar, juntar as programações de Rio e São Paulo, juntou Belo Horizonte e algumas afiliadas e passou a transmitir em rede, né? Ela desfez a rede, né? Meio que separou parcialmente a rede, ampliando o espaço local, mas mantendo ainda uma grande parte da programação nacional. Mas são diferenças bem básicas, né? Especialmente no que diz respeito à abordagem e à linguagem, né? A Rádio Globo, que o pessoal chama de velha Rádio Globo, a Rádio Globo antiga, né? A diferença é especialmente em relação ao público-alvo, né? O público para o qual era direcionada a programação. A Rádio Globo mais antiga, ela tinha um caráter mais informativo e de prestação de serviço, falando para um público um pouco mais, entre aspas, envelhecido, um pouco mais maduro. E a programação da nova Rádio Globo, o objetivo era justamente atingir um público mais qualificado para poder atrair
anunciantes que enfim, atingissem esse público mais qualificado, né? Uma montadora de automóveis, um banco, enfim, são anunciantes mais qualificados e que trariam mais retorno financeiro para a emissora. Isso não aconteceu, não se deu, enfim, não houve êxito nessa nova proposta da Rádio Globo, né? Porque foi montada uma verdadeira colcha de retalhos, né? O pessoal internamente chamava, era uma programação mosaico, né? Porque de manhã cedo era um programa noticioso, à tarde, depois era um programa de variedade, mas com uma abordagem completamente diferente. À tarde era um programa só música, e com artistas, né, na programação. Tinha um programa que era cada dia um apresentador diferente, que não criava identidade, né, não criava vínculo com o ouvinte, né? Aí isso acabou, de certa forma, afastando o público que acompanhava historicamente a Rádio Globo, né? Criou muita rejeição, e isso foi um dos fatores que contribuíram para o fracasso desse projeto. Aí, saindo da Rádio Globo, desde o começo do ano, você passou para a Band News FM, que é uma outra abordagem completamente diferente. Como é que foi essa transição da Rádio Globo para numa rádio All News, que é notícia ali o tempo todo, é a própria slogan, né? 20 minutos, tudo pode mudar, consagrado da Band News. Como é que foi essa sua passagem? Olha, foi bem interessante, porque assim, a minha vivência eu nunca tinha trabalhado por inteiro numa rádio de notícia. Eu trabalhava meio que emprestado para a Rádio CBN, né, em determinadas ocasiões, alguma cobertura especial, ou durante mesmo o esporte, né, porque o departamento de esportes, ele servia às duas rádios do Sistema Globo de Rádio, né, tanto a Rádio Globo como a CBN. Então a gente meio que sentia uma outra rádio, uma rádio à parte, né? Não fazia parte da CBN, a gente se sentia meio que emprestado. Mas assim, essa vivência de jornalismo na redação da Rádio Globo, na minha passagem pela Rádio Tupi, contribuiu muito para que eu desenvolvesse meu trabalho na Band News FM. Assim, é uma rádio completamente diferente. O pessoal me perguntava: como é que está sendo? Está sendo um novo aprendizado. Eu estou reaprendendo como se faz jornalismo em rádio, porque eu na Rádio Band News, como a Rádio Band News tem a cabeça de rede em São Paulo, o Rio cuida muito dos blocos locais, né, com trechos da programação que são exclusivos para o Rio de Janeiro, e também com a produção de reportagens. Ou seja, eu voltei para reportagem, né, coisa que eu não fazia há muito tempo, né, assim, eu não ia para rua apurar e tudo mais há muitos anos, né. Durante boa parte da minha passagem pela Rádio Globo, eu trabalhei justamente na redação, na retaguarda, e meio que aprendi a fazer o trabalho de reportagem com novas ferramentas, né, com o celular, que na minha época não tinha tanta funcionalidade como tem hoje. E na Rádio Band News, para quem trabalha com a apresentação desses blocos locais e tudo mais, é necessário saber pilotar a mesa de áudio, né? Você tem que dominar a parte técnica também. Isso foi um processo de aprendizado também muito desafiador para mim nessa minha nova experiência, né? Acho que eu aprendi nesses últimos 6 meses, aprendi bastante. Ainda tenho muito para aprender, para poder conquistar mais espaço e conquistar mais ouvintes e conquistar mais essa audiência, né? Com certeza, Maurício. E além da reportagem, você também faz podcast. E como é que você vê o podcast para o rádio hoje em dia, para o jornalismo hoje em dia? Como é que é desenvolver esse trabalho? Eu acho que o podcast é um espaço muito legal, especialmente para desenvolver novas ideias, né? Muita gente considera o rádio ainda muito conservador em termos de formato, por causa da audiência. O ouvinte tradicional do rádio não vai se acostumar a novas linguagens. Bom, é a oportunidade de fazer
novas experiências em termos de roteiro, em termos de abordagens, né, para que o ouvinte que realmente gosta do que você se propõe a falar, ele vai lá na plataforma de podcast e busca, né? O podcast é o rádio on demand, né? As pessoas por demanda, né? Enfim, vão lá, procuram o que querem e encontram. Então, o podcast, eu acho que não pode se dissociar do rádio, né? Não são coisas diferentes. O podcast tem muito do rádio, a experiência e com uma linguagem mais atualizada em termos de roteiro. Muita gente no passado nos preocupava muito com roteiro, com storytelling, né, com a técnica de contagem de história, né, de contação de história. Hoje em dia a pessoa tem que se preocupar como vai fazer essa mensagem chegar ao receptor, ao ouvinte, e isso o podcast tem colaborado e muito no desenvolvimento dessas técnicas novas. O podcast é uma folha de papel em branco na qual o responsável por esse espaço tem a oportunidade de criar, né? É uma nova frente de trabalho, inclusive, né, com uma possibilidade de oferecer espaço para que as pessoas possam monetizar, ganhar dinheiro. Muita gente que está parada, né, está sem espaço no mercado formal, tem no podcast uma possibilidade de tentar ganhar dinheiro, né? É uma grande frente que se abre aí para o nosso mercado da comunicação, que está tão em dificuldade, né, o mercado formal. Então, pessoa que quer empreender e gosta de rádio pode encontrar no podcast uma maneira de tentar sobreviver nessa selva, né? E explica um pouquinho pra gente como é o trabalho podcast que você desenvolve atualmente lá na Band News FM, como é que surgiu a ideia, desde criação e tudo, até chegar ao produto final. Então, como eu vim da Rádio Globo com a vivência do Futebol Manivela, que era um programa de rádio, o Futebol Manivela era um programa que era semanal e tinha como proposta relembrar histórias do futebol usando o material de arquivo do Sistema Globo de Rádio, né? A gente fazia esse programa para a rádio e ele ficava disponível também em podcast. E a gente conquistou lá uma grande base de assinantes, né? E era um dos podcasts mais acessados na época na Rádio Globo. Aí, com a descontinuidade do Futebol Manivela, meio que deu um tempo, uma parada em relação aos podcasts, e depois, quando fui para a Band News FM, baseado aí nessa minha vivência, o pessoal fez uma proposta. A gente está aqui querendo dar um gás nos nossos podcasts, a gente está com uma ideia de fazer um podcast diário aqui na Band News FM do Rio, fazendo um resumo das notícias do dia e aprofundando o debate, aprofundando um assunto especificamente, né? E aí veio o podcast 2 às 20. 2 às 20 é um podcast apresentado sempre por dois, né? Geralmente por dois, por mim e pela Luana Bernardes, e que vai ao ar sempre às 20 horas. Às 8 horas da noite ele fica disponível pro assinante acompanhar. Então é sempre assim, é sempre um assunto de relevância do dia, né? Algo que esteja no noticiário, o assunto que está bombando na pauta do dia, e mais um resumo das principais informações. A gente faz algo em torno de 15 a 20 minutos, né? Para também não cansar muito o ouvinte, né? Porque assim, eu falei agora há pouco de que é um rádio on demand, né? A pessoa vai lá e procura. Quem tá disposto a ouvir um assunto, enfim, vamos lá, Fórmula 1, novidades da ciência, quem está disposto a ouvir assuntos como esse, vai lá e procura, ele fica lá ouvindo 20 minutos, meia hora, 40 minutos, o que for. Agora tem ouvinte que procura os podcasts, que recorre a essas plataformas para tentar recuperar o que aconteceu durante o dia, né? E acho que esse ouvinte, quando chega um áudio muito longo, ele se cansa, né? Então a gente procura fazer algo em torno de 15 a 20 minutos para tentar fazer um apanhado geral do que aconteceu
no Rio de Janeiro e também, ao mesmo tempo, não cansar, não fazer algo tão maçante, aí sempre tentando inovar na linguagem, fazendo uma coisa mais conversada, com variedade de sons, com sobe-sons, com sonoras, né, com trechinhos de música. A gente tenta sempre dar uma variada e inovar em relação ao embrulho que a gente entrega pro nosso ouvinte, pro nosso assinante de podcast. Sempre fica disponível nas plataformas, né? O Spotify, o Deezer, o Google Podcast, Apple Podcast, também no site da Band News FM do Rio. Beleza, Maurício. E além disso, além de todo esse trabalho que a gente falou até agora, quem acompanha as redes sociais do Maurício Bastos sabe que ele é um grande amante de rádio, sempre publicando coisas referentes à história. Como é que vem esse feeling, vamos dizer assim, de fazer essas publicações, de compartilhar a história do rádio, preservar a história do rádio? Por que você tem essa ideia de fazer esse trabalho assim? Isso veio depois que eu passei a fazer o futebol à manivela, né? Depois que eu passei a... Isso é uma coisa que eu sempre gostei, não é recente, né? Não é de quando surgiu o futebol à manivela. O futebol à manivela surgiu em 2017. Foi uma ideia da direção da Rádio Globo. Vamos fazer um programa para aproveitar o arquivo que a gente tem, que é um arquivo muito bom, muito preservado. E fica aí à vontade, coloca no papel aí que você tem na cabeça e vamos botar o programa no ar. E assim eu fiz, ficou no ar por cerca de 2 anos, mas antes disso eu já gostava de mexer com o arquivo, tinha lá a autorização especial para ouvir, para ter acesso ao arquivo da Rádio Globo, e não só em relação ao futebol, mas o arquivo como um todo, né? Eu gosto de celebrar o que os comunicadores do passado já fizeram, né? Enfim, como exploraram aquele território, né? Acho que sempre me proporcionou um encanto muito especial. E durante o futebol à manivela, para poder vender o produto nas minhas redes sociais, eu tentava ilustrar de alguma forma, com fotografias antigas, com recortes antigos de jornal, né? E aí eu recorria ao acervo dos jornais, sempre disponível na internet, e pegava lá um recorte, um anúncio antigo, uma fotografia, uma capa de jornal para ilustrar. E aí depois do futebol à manivela, o programa acabou, eu continuei fazendo isso, né? Como forma de celebrar a história do rádio e compartilhar essa minha paixão, que certamente muitas outras pessoas têm, de relembrar, né? De recordar. Eu acho que é uma forma que a gente tem de matar a saudade e se sentir um pouco nostálgico em relação ao que a gente já viveu e fazer uma comparação, né? Estabelecer. A gente não pode ser saudosista, né? A gente não pode ser viúva e ficar chorando o que já passou, mas é uma maneira gostosa de lembrar do que já passou e que a gente teve a oportunidade de viver ou não teve a oportunidade de viver, e a gente vê lá, caramba, que como a coisa era bem feita antigamente, como a coisa era mais gostosa de acompanhar. É muito bom celebrar esse passado do rádio, me faz muito bem, e eu estou sempre, quando posso, enfim, é um hobby, não faz parte das minhas atribuições profissionais, mas eu faço questão de manter aqui nas minhas redes. E continuando a falar sobre a história do rádio, quais locutores assim foram as referências para você construir o seu perfil como radialista? Difícil, hein? Olha, foram muitos, assim, comunicadores nas mais variadas frentes, assim, não que tenham ajudado, não tenham forjado o meu estilo, mas, assim, influências, né? Eu diria que o Sidney Rezende é um baita jornalista de rádio que me influenciou bastante, eu ouvia muito e sempre admirei. Sidney Rezende, Marco Aurélio, que também, assim como eu, enfim, o Marco Aurélio foi meu professor, inclusive, ele também trabalhou nessa frente variada do rádio, né? Ele começou com esporte, depois migrou para o jornalismo
geral, vários outros apresentadores, o Roberto Nonato, que é uma voz maravilhosa, um baita comunicador, sempre objetivo, a voz muito clara, muito límpida. O Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes, apresentava um programa de madrugada que eu sempre ficava de ouvido ligado, e o cara é uma enciclopédia, uma cultura em geral assim absurda. Só para citar alguns, né? José Carlos Cataldi, que também na Rádio CBN foi um baita apresentador, um baita âncora. São só alguns dos nomes que me influenciaram aí ainda quando eu era garoto, ainda quando eu era adolescente, também quando estudante e também no começo de carreira, né? Com certeza. A gente está encerrando o nosso Vida de Rádio de hoje. Quero agradecer mais uma vez a você, Maurício Bastos, por topar participar aqui do projeto, por compartilhar um pouco de sua história e do seu conhecimento de rádio aqui conosco. E faz aí a chamada para o pessoal ouvir o seu podcast, ouvir você lá na Band News, por favor. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez, né, pelo convite, pela lembrança, dizer que a gente está aí sempre às ordens, e quem quiser acompanhar o podcast 2 às 20, está disponível de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, aí para os nossos ouvintes, para quem quiser acompanhar no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast. Enfim, o pessoal tá acompanhando, e o retorno é bem legal, sempre de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, podcast 2 às 20. Também ao longo da programação da Band News FM a gente se encontra aí nos intervalos locais, também nas reportagens, e também nas redes a gente se encontra aí. É só procurar a gente e a gente vai conversando aí, vai trocando uma ideia. Este foi o bate-papo com o Maurício Bastos, da Band News FM, e eu falei com ele fora do ar, eu aproveito para falar aqui no ar também. O Maurício Bastos é uma referência para mim no rádio, eu acompanho o trabalho dele há pelo menos 10 anos, e fica aqui meu mais sincero muito obrigado ao Maurício Bastos por topar participar do Vida de Rádio. Era um nome que eu queria trazer desde o início aqui, que sempre esteve nos meus planos, então muito bacana poder ter Maurício Bastos entre nossos entrevistados. Antes de encerrar, quero fazer um convite para você. Nosso outro podcast, Vida na Pista, lançou uma edição especial na segunda-feira sobre os 70 anos de Galvão Bueno. Episódio muito bacana. Tive a participação do meu querido amigo Daniel Santiago, do Boleirando, para construir esse episódio, para fazer essa homenagem a Galvão Bueno. Ficou muito legal, basta pesquisar na plataforma onde você estiver nos ouvindo, Vida na Pista, que você vai encontrar todos os episódios por lá. Vale a pena ouvir se você gosta de automobilismo e se você gosta de esporte como um todo, porque o trabalho ficou bem bacana. Vale a pena dar uma conferida. Eu também quero saudar você, ouvinte da Web Rádio Censura Livre. Nós vamos ao ar todas as terças-feiras ao meio-dia na Web Rádio Censura Livre com Vida de Rádio. Muito bom ter você aqui conosco. Eu convido você também a acompanhar a gente por nossas plataformas. Estamos no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, beleza? Vida de Rádio desta semana fica por aqui. Voltamos com um episódio inédito na semana que vem. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.